E eu acho sempre que no mercado brasileiro, no sul da Europa, está sempre muito avançado e eu sou sempre surpresa pela positiva e pelos vossos desenvolvimentos. E, e digo isto não só pelo que os nossos clientes nos cobram, como também com a colaboração que nós temos com os nossos fornecedores. Portanto, toda esta parte de sustentabilidade passa muito por colaboração. E já me faz várias perguntas sobre como é que partilhamos e como é que os nossos clientes usam os nossos dados, mas nós também fazemos o mesmo exercício com os nossos fornecedores, que é sempre muito interessante. E aí eu acho que o mercado do Brasil, da cana-de-açúcar, é muito, muito avançado. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei o host de hoje. E nesse episódio, a gente vai falar sobre o tema sustentabilidade de ingredientes em pet food, com foco nas microalgas fontes de ômega 3. E para tratar desse assunto, nada mais do que chamar uma expert no assunto, que é a doutora Ana Mourão. A Ana Mourão, ela também fala português, mas é o português de Portugal, né? Seja muito bem-vinda, Ana. Eu vou te apresentar aqui, né? E a Ana, ela é graduada em Engenharia Biológica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e ela é doutora em Engenharia Química pela mesma instituição. E ela tem trabalhado na Corbion, né? Uma empresa multinacional, né, que trabalha no ramo aí de ingredientes e aditivos, que ela vai poder falar um pouquinho para a gente, há mais de 15 anos, né? E atualmente ela é gestora de inovação e sustentabilidade pela empresa, né? E vai poder contar um pouco para a gente a sua trajetória também na empresa. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Então, sobre esse tema, né, que faz parte da rotina de trabalho da Ana, a gente vai conversar hoje sobre microalgas, ômegas 3, né, mais com foco aí na sustentabilidade e na utilização de uma ferramenta que tem sido cada vez mais comum dentro das indústrias que trabalham no segmento aí, no setor de pet food, né, que é a avaliação do ciclo de vida de produtos, onde se pode quantificar, mensurar os impactos ambientais aí na produção, né, de ingredientes e rações, tá? Então, Ana, seja muito bem-vinda, tá, ao nosso episódio e a gente tem certeza aí que as suas contribuições vão ser muito boas aí para o nosso tema. Muito obrigada, Ricardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e partilhar um bocadinho da minha experiência. Ah, tá joia. Então, Ana, para a gente começar a nossa conversa, eu vou te pedir para falar um pouquinho, né, da sua carreira dentro da Corbion aí e também um pouco da empresa, né, para que todos os nossos ouvintes aí conheçam, né, os ramos de atuação e também como que você chegou, né, no departamento de sustentabilidade aí dentro da empresa. Então é assim, Ricardo, a Corbion é uma empresa que tem como principal tecnologia a fermentação. E nós usamos a fermentação como
a tecnologia para produzir principalmente ácidos orgânicos. Inicialmente ácido lático, e ácido lático, para quem não sabe, é usado como preservante de comida, preservativo para comida, pode ser um composto químico, até é utilizado para fazer plásticos. Portanto, o ácido lático é um polímero de ácido lático, e este tem sido sempre o nosso core enquanto empresa. Há alguns anos nós adquirimos então esta fermentação de algas e o princípio é o mesmo. Nós usamos a tecnologia de fermentação para converter e produzir ácidos graxos. Neste caso, o organismo são algas, microalgas. Como é que eu comecei a andar na Corbion? Portanto, eu vim para a Holanda, onde a Corbion está sediada e a grande parte do departamento de pesquisa existe, e comecei no departamento de inovação e a trabalhar em modulação de processo, das fermentações, da purificação, de tudo mais. Isto foi há 14, 15 anos. Nessa altura não havia departamento de sustentabilidade, mas já haviam questões da sustentabilidade. Porquê? Como todos os nossos produtos são baseados em plantas, são mais sustentáveis do que alternativas tradicionais, muitas vezes de origem fóssil, e já nesta altura havia a questão de análise de ciclo de vida como ferramenta para medir. Porquê? Sustentabilidade, para nós, para mim, tem que ser medida, tem que haver uma metodologia científica que permita ter números e atuar. Não é uma impressão, não é um feeling, é quantificado, ter métricas que nos permitam tomar decisões. E, portanto, há esta ligação muito, muito direta entre a modelação do processo e a modelação em termos de análise de ciclo de vida. E foi assim que eu comecei e depois, pronto, o mundo foi-se abrindo. Legal. E a avaliação do ciclo de vida, na verdade, dentro, né, do nosso segmento aí do pet food, ela parece algo novo, né, mas a gente sabe que já há várias décadas, né, ela é usada, né? E eu acho que para a gente começar a nossa conversa, né, para situar todos os nossos ouvintes também, você poderia falar para a gente um pouco sobre o que é a avaliação do ciclo de vida, né, e como que ela é realizada aí? Então é assim, a análise de ciclo de vida em termos de sustentabilidade foca-se principalmente na parte ambiental. Portanto, também há metodologias para a parte mais social que são mais novas e mais complexas, talvez mais subjetivas, mas neste contexto vamos falar na parte ambiental. E então o que é que nós fazemos com esta metodologia, que é standardizada, tem procedimentos internacionais de como ser efetuada, realizada, mas passa sempre pelas mesmas fases. Começa-se na extração das matérias-primas, da energia, dos recursos naturais que são utilizados, considera a parte de transporte, a parte de fabricação, transformação da matéria-prima em produtos acabados e depois a distribuição, a utilização e o fim de vida útil. Portanto, nós utilizamos a terminologia da extração como sendo o berço do produto até ao fim do produto. Muitas vezes, e pelo menos nós enquanto empresa que produz compostos intermédios que não são acessíveis ao consumidor final, nós acabamos muito na porta da nossa fábrica, que nós chamamos do berço à porta da fábrica. Eu penso que seja assim que se diz no Brasil. Pronto, Exatamente. e não só cobrimos, não só cobrimos todas as fases do ciclo de vida, como também olhamos para diferentes impactos ambientais. Nós vamos falar imenso de pegada de carbono, mas olhamos também para a água, para partículas, para ocupação de solo e muitos outros impactos ambientais. Interessante. Então, ela traz, na verdade, vamos dizer, uma análise bem ampla e o mais importante, né, objetiva, né, para que a gente tenha realmente essa medida, né,
dos impactos ambientais, né? E, Ana, vocês, na verdade, trabalham como fornecedores, né, de ingredientes para a indústria pet food, que é quem vai produzir o produto acabado, né? Como tem sido hoje a relação com a indústria pet food que produz os alimentos completos, né? A cobrança por essas informações, ela tem aumentado aí nos anos atuais? Sim, imenso. Portanto, o que é que nós vimos é que quando os consumidores começam a pedir este tipo de informação, uh, as empresas que estão de facto a formular e a produzir a comida para os pets, elas precisam dos nossos dados. E, portanto, para eles conseguirem fazer esta modelação e ter a informação disponível e fazer as suas escolhas, os nossos ingredientes são melhores, os da empresa B, pronto, para conseguirem fazer decisões, eles precisam da informação, da análise de ciclo de vida dos diferentes ingredientes e é muito apreciado que nós possamos facilitar esta informação. Isto é um ângulo. O outro é que nós vimos que cada vez mais empresas têm objetivos de sustentabilidade e estes objetivos de sustentabilidade muitas vezes também incluem os fornecedores. Eu falo que nós podermos facultar esta informação é uma grande ajuda e é uma ótima forma de colaboração. Vá direto à fonte natural para aproveitar todos os benefícios do ômega 3 com o Alga Prime DHA. Produzido de forma sustentável através da fermentação de microalgas, o Alga Prime é melhor para o planeta, sem impacto nos oceanos e com baixa pegada de carbono. Interessante. E a gente sabe, né, que não só para pet food, né, mas também na alimentação animal de uma maneira geral, a escolha dos ingredientes, ela representa muito, né, nos impactos ambientais, né? Então, eu acho que é nesse ponto, né, que o fornecedor da matéria-prima ele tem um papel fundamental aí em ter essas informações em mãos, né? Exato. Bom, Ana, para a gente entrar no nosso foco aí na questão das microalgas, né, e sustentabilidade. Então, hoje a Corbion, né, ela produz microalga e fonte de ômega 3, né, e por muito tempo, né, a principal fonte de ômega 3 em pet food foi, né, e é ainda, acredito, né, o óleo de peixes, né. Como você coloca, né, as microalgas em termos de ingredientes, vamos dizer, sustentáveis, né? A produção das microalgas, ela contribui, né, de que forma aí para a sustentabilidade, né, do setor aí, pensando em impactos ambientais, claro. Pronto, como disse, a principal fonte de ômega 3 de cadeia longa, estamos a falar do EPA e do DHA, são as microalgas. E sempre foram as microalgas. Portanto, nos oceanos, são eles os organismos que são os principais organismos produtores destes ácidos graxos. E como é que nós os obtemos? Portanto, a cadeia alimentar no mar, nos oceanos, começa por estas microalgas, que são comidas pelo plâncton, são comidas pelos peixes plásticos e depois são capturadas, são pescadas e depois o óleo de peixe é separado do sangue de peixe e utilizado nas rações. Eu acho que este produto é muito interessante porque o que nós fizemos foi pegar nas mesmas algas e em vez de ter o oceano, nós crescemos-las em reatores, em fermentadores e obtemos o ômega 3 desta fonte. Qual é que é o principal benefício? Os oceanos, os peixes são muito explorados, a sobrepesca é uma realidade
A disponibilidade de peixes tem vindo a diminuir também por fenómenos como o El Niño, e há uma pressão muito grande nos oceanos. E o facto de nós conseguirmos produzi-los em fermentadores industriais a partir de outros feedstocks é uma grande vantagem em termos de ambiental. Interessante. Uhum. E quando a gente pensa na questão de impacto ambiental, né? Hoje se fala muito na questão da pegada de carbono, né? Mas como você mesma já colocou, né? A avaliação do ciclo de vida, ela traz uma análise muito completa, né? Não só pensando na questão, né, de mudanças climáticas, pegada de carbono, mas sim em outras categorias, né? De que forma, né, a produção de microalga ela pode também impactar positivamente, não só na pegada de carbono, mas outras categorias de impacto aí. Então deixa-me voltar um bocadinho atrás. Nós, quando produzimos as nossas microalgas, nós produzimos no Brasil, no estado de São Paulo, e a nossa planta fica mesmo no meio das plantações de cana-de-açúcar e ao lado da usina. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós produzimos microalgas por fermentação de açúcar, é esta a nossa fonte. E quando nós começamos a preparar na análise de ciclo de vida, porque, como eu disse, nós não temos impactos no oceano, mas também temos impactos, não é? Também utilizamos recursos para a nossa produção. E foi aí que tivemos que começar. Nós muitas vezes falamos na pegada de carbono e a nossa pegada de carbono é mais baixa do que o ômega 3 produzido através de óleo de peixe, e é uma medida que nós podemos falar com muita certeza e que nós estamos confiantes nos dados e nos valores que temos. Depois podemos olhar para a água, e aqui entrando também um bocadinho nos desafios da metodologia. Eu vou responder depende, que não é uma resposta muito simpática, mas depende das bases de dados em que nós olharmos e dos modelos. E quando temos uma análise de ciclo de vida, nós temos que ser sempre muito críticos. A qualidade dos resultados depende muito dos dados e das bases de dados que nós usamos. Portanto, sim, mas dependendo das fontes de energia que são utilizadas, do processo de peixe na água, talvez, dependendo do ângulo que olharmos, podemos ser melhor ou não. Como nós usamos sol, produzimos cana-de-açúcar, os nossos impactos na ocupação de sol são maiores do que o peixe. E pronto. E esta parte torna sempre muito complicada comparar os peixes com a cana-de-açúcar, basicamente. E é aqui que entramos um bocadinho nas limitações da análise de ciclo de vida também. Exato. E esse é um dos pontos, né, que a gente pensa. A produção de microalgas, por exemplo, fonte de ômega 3 hoje, a gente vê que já atinge, né, que sempre o desafio é aquela questão, quando a gente tem uma fonte alternativa, você conseguir escalonar de forma industrial, né, para que ela possa atender tanto a demanda, né, as microalgas atendem a demanda de alimentação humana e animal, né? Então, hoje, se for falar em desafios, a gente vê que já está num ponto de escalonamento industrial bom, como você disse, a cana é o substrato e cana a gente tem uma produção imensa, né, de milhões, centenas de milhões de toneladas ano, né, aqui no país. E como você vê hoje, né, o patamar que está a produção de microalgas e quais são os principais desafios aí que a indústria seria nesse ponto energético, por exemplo, que você falou que a fonte de energia é muito importante, né? Quais são os maiores desafios aí para a produção aí de microalgas aí para o futuro?
Eu quando pensamos em microalgas, depois temos que pensar no produto final, não é? Porque ou temos o ômega 3, ou temos as proteínas, ou temos outro tipo de óleos graxos, portanto, há sempre um produto. E quando falamos em aplicação, em pet food, muitas vezes o fim não é a alga, mas é o produto. E aqui, quais é que são os desafios? É ter de facto estas algas específicas e eficientes para fazer o produto final que nós queremos. Quer seja, neste caso, o DHA, que nós estamos a fazer já bastante bem, o outro ômega 3, o EPA, ainda é um desafio para ser produzido por algas. Estamos também a produzir ômega 9 em escala. Portanto, há aqui um desafio de ter o organismo produtivo e depois ter um mercado. E em termos de sustentabilidade há um grande desafio. Tudo tem a ver com eficiência, o organismo tem que ser eficiente. E se a escala for muito pequenina, eu estou a ver o Ricardo está num laboratório, muitas vezes é ineficiente. Portanto, há uma parte de scale-up que é sempre muito importante. E nós estamos a comparar uma coisa nova que nós estamos a fazer pela primeira vez com um produto que já existe há muitos anos. Portanto, há muitas ineficiências ao início que têm que ser ultrapassadas, quer em termos de sustentabilidade, como de custo, como de aceitação de produto. Tranquilo. E Ana, a gente pensando assim eu acredito que com as microalgas, né, como vocês produzem reatores, né, tem o mapeamento das matérias-primas, né, claro, o estudo de ACV, né, eles são estudos complexos, como você mesma colocou, né, você tem que ir lá na extração das matérias-primas, processamento, né, distribuição, uso de energia, água, né, e tudo. E realmente, assim, é algo muito complexo, né? Mas essa produção, né, em ambientes mais controlados, né, ela também facilita aí, de certa forma, o monitoramento, né, e obter informações também mais confiáveis, né? E aí, nesse ponto, né, a respeito de obtenção de números, né, a gente sabe que você tem várias publicações científicas aí, né, em parceria, né, com pesquisadores aí, para justamente levantar essas informações sobre a produção aí de microalgas, né? Hoje, a indústria, se for fazer um paralelo entre a indústria pet food europeia, né, e a indústria pet no Brasil, né? Como tem sido a cobrança delas por essas informações, né? Na Europa, você, claro, você está no mercado europeu, né? Como que a indústria pet food tem exigido essas informações aí para vocês? E eu acho sempre que no mercado brasileiro, no sul da Europa, está sempre muito avançado e eu sou sempre surpresa pela positiva e pelos vossos desenvolvimentos. E, e digo isto não só pelo que os nossos clientes nos cobram, como também com a colaboração que nós temos com os nossos fornecedores. Portanto, toda esta parte de sustentabilidade passa muito por colaboração. Eu tenho feito várias perguntas sobre como é que partilhamos e como é que os nossos clientes usam os nossos dados, mas nós também fazemos o mesmo exercício com os nossos fornecedores, que é sempre muito interessante. E aí eu acho que o mercado do Brasil, da cana-de-açúcar, é muito, muito avançado. E dos mais avançados com quem nós contactamos globalmente. Portanto, muito os elogios também ficam aqui para a indústria brasileira, porque têm que ser dados. Em relação às cobranças, a Europa tem atualmente uma diretiva europeia de relatório de sustentabilidade, que obriga todas as empresas com certo tamanho a reportar as emissões e pegadas de carbono. Isto faz com que a demanda de pegadas de carbono na Europa tenha explodido em pet food em todas as áreas nos últimos 2, 3 anos.
E enquanto empresa nós temos que estar preparados para dar estas respostas. O Brasil o mercado é mais pequeno, mas com os clientes de pet food com quem nós estamos a trabalhar também houve uma demanda, também houve uma conversa e uma partilha de informação. A parte da transparência e da abertura quando se trabalha em sustentabilidade e análise de ciclo de vida é sempre muito importante. E acho que estamos a conseguir isso, tanto na Europa como no Brasil. Não diferencio. É muito interessante essa questão, né, que você colocou. Eu acho que é isso, né? A sustentabilidade, ela é possível pela cooperação, né? E isso, a avaliação do ciclo de vida, ela mostra isso, né? Que realmente, como você tem que ir em todas as etapas, né? Da produção de um produto, isso depende de uma etapa da cadeia contribuir com a outra em termos de informações e tudo, né? E uma coisa interessante que você colocou, né, o que deu a entender aqui, é que na Europa a gente tem uma exigência em termos de legislação, né? E no Brasil ainda as indústrias trabalham mais no sentido de se preparar para o mercado, né? Enquanto que essa geração de informação ela ainda não é por lei exigida, né? E qual que é a tendência na Europa, né, em termos de rotulagem de produto? Essas comunicações ambientais aí, ela já tem sido exigida? É exigida pelo consumidor ou pelo governo? Você poderia falar um pouco para a gente? Há muitas discussões acerca disso. Há muito trabalho e processo nesta direção. Ainda não chegamos lá. Pronto. Até porque para que isto seja permitido, agora fala-se muito do Digital Product Passport, porque é muito interessante. Portanto, tem-se um QR Code de um produto e depois tem-se de onde é que ele vem, como é que ele foi produzido, a pegada de CO2, de água, materiais recicláveis, tudo. Ainda não temos as tecnologias e ainda não é obrigatório. Portanto, aqui existe muita digitalização, muita blockchain technology. Não estamos lá ainda. Fala-se as primeiras irem para 2027. E existe o Product Environmental Footprint. A União Europeia também tem uma iniciativa para standardizar. Depois é sempre muito complicado porque os produtos têm que ser comparáveis, tem que como comparar, usar a mesma metodologia. Bom, vai avançando nessa direção, mas devagarinho. O que é neste momento obrigatório é que para fazer o que se chama o Green Claims, tem que haver uma metodologia e somos obrigados por lei a ter os dados, os factos, para fundamentar este tipo de afirmações. É o Green Claims Directive. Uhum, interessante. E nesse sentido, né, para a gente, aqui no Brasil, a gente não tem uma documentação, um documento, né, como tem, por exemplo, o Manual de Pegada Ambiental de Produtos, né, do FEDIAF, como tem na Europa, né, para padronização, né, da determinação dos impactos ambientais aí de pet food por meio da aplicação de ACV, né? Mas eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente, né, sobre esse manual aí, como se ele tem favorecido hoje bastante aí as indústrias começarem a utilizar ele, né, como um ponto de partida, vamos dizer assim, para ter os seus dados aí próprios, né? Sim, apesar de eu acho sempre que estes processos são todos muito lentos, de standardização, demora-se anos até conseguir exatamente, porque tem que haver todo este consenso e tudo mais. O que nós ainda usamos muito é o ISO Standard e a verificação por
por third party, que é sempre muito importante, a verificação da análise de ciclo de vida, ter as ferramentas. O que nós estamos a preparar neste momento é a digitalização da análise de ciclo de vida. Nós temos mais de 1000 produtos na Corbin globalmente. Temos análise de ciclo de vida não só para as algas, mas para mais de 90% destes produtos, mas não chega, porque a análise de ciclo de vida não é estática. Os nossos processos mudam, a eficiência energética muda, mudamos de fornecedoras. Convém dizer que nós temos objetivos de redução da nossa pegada de carbono enquanto empresa, portanto há sempre esta tendência para melhorar as eficiências, utilizar mais energia renovável, ou seja, nós temos que constantemente atualizar a análise de ciclo de vida dos produtos, portanto é ter ferramentas que permitam fazer isto, porque a análise de ciclo de vida, não falamos nisso, mas pode demorar meses a ser realizada, para obter toda esta informação, para modelar, para usar bases de dados, ferramentas e ter esta verificação externa. E, portanto, tentamos acelerar um bocadinho e automatizar o quanto possível estes passos todos. E que há um grande investimento também que tem que ser feito. E que só é feito pelas empresas porque há de facto a demanda para que isto seja disponível. Exatamente. Então, e realmente, né, é uma demanda de tempo, investimento dentro das empresas, né? E claro, a gente vê que com as exigências, né, cada vez maiores, né, todos vão vendo isso aí como uma oportunidade também de se manter no mercado e bem, né? Mas legal, Ana, o nosso tempo, infelizmente, né, ele está acabando. Acho que a conversa, né, tem sido muito boa e importante aí em cima do como as empresas têm trabalhado, né, essa questão da sustentabilidade. E falar de sustentabilidade, principalmente nessa parte ambiental, a gente não pode deixar de falar também do greenwashing, né? E como você tem visto essa questão? Porque a gente vê também que ainda é muito presente, né, por ser um assunto ainda em que muitas empresas não dominam, não têm, né, esse cuidado com a informação ainda. Como tem sido a evolução? Tem diminuído aí com o maior conhecimento, né, das empresas aí a respeito do assunto, o greenwashing? Você tem observado aí uma evolução positiva, né, nessa questão aí da comunicação errônea, né, dos produtos? É assim, eu acho que há um conhecimento que tem vindo a crescer e as pessoas são mais conscientes e quando veem certas informações começam a fazer mais perguntas. Portanto, aqui eu acho que é muito importante a parte de educação para perceber, saber fazer perguntas, o pensamento crítico quando se vê certa informação de sustentabilidade. Falámos nesta diretiva dos Green Claims da Europa. Eu acho que isto deixa muito claro para as empresas cuidar se nós fizermos greenwashing, se fizermos claims que não são fundamentados, pode virar-se contra nós. Internamente nós temos revisto muito o nosso material de comunicação, trabalhar muito com as pessoas de comunicação, de marketing, para ser mais consciente e remover certas afirmações. O que há também mais é muito mais standardização em termos de setores industriais. Pet food ainda não estamos lá, mas em termos de ômega 3 nós trabalhamos com uma associação nos Estados Unidos, a GUED, para standardizar como é que se faz uma análise de vida. Trabalhamos com uma associação na Europa, como é que se faz uma análise de ciclo de vida de algas. Portanto, há muito este trabalho de indústrias para tentar harmonizar a forma como os estudos são feitos, por todos beneficiantes com isto. Portanto, é a questão de ter a credibilidade na indústria.
também. Exato. Aham. E isso é interessante que passa por essa questão da cooperação, né? Mesmo em mercado que consideram concorrentes, mas todos estão ao mesmo tempo aí discutindo a forma de padronizar e de melhor apresentar aí esses dados para o consumidor, né? Exato, porque nós queremos concorrer, mas queremos jogar o mesmo jogo e ter as mesmas regras, não é? Porque senão o jogo nunca é justo. E é claro que tudo isto é verificado, a parte de third party, a verificação por parceiro, é sempre importantíssima. E ter estas ferramentas mais standard e que permitam evitar a influência humana também ajuda, não é? Exato. A gente tem algumas pesquisas, né, com o consumidor, né? O consumidor ele está ávido, né, por sustentabilidade, mas ao mesmo tempo cabe a nós, né, que estamos aí na área de educação, pesquisa, né, e também as indústrias levar uma informação mais correta, porque a gente vê que ainda tem muitos conceitos ainda sobre sustentabilidade equivocados, né, até mesmo da parte do consumidor, né. Então cabe a todos, né, todos os elos da cadeia irem se harmonizando aí para cada vez ir evoluindo melhor nesse assunto aí, né. Uhum. Exato. Ana, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu agradeço muito você pelas suas contribuições, né, com a nossa entrevista aqui e convido todos os nossos ouvintes aí a assistirem, né, esse podcast aqui com a doutora Ana Mourão, né, que é gestora em inovação e sustentabilidade da empresa Corbion, né, focada aí na produção de ingredientes, aditivos, e hoje a nossa conversa aí foi sobre a fonte, né, microalgas como fonte de ômega 3 e como medir aí a sustentabilidade aí na produção de ingredientes, tá? Muito obrigado, Ana, e se você quiser fazer uso da palavra aí, fique à vontade também. Muito obrigada por esta oportunidade e estamos ao dispor se quiserem saber mais. Como disse, a sustentabilidade nunca podemos fazer sozinhos, é uma questão de colaboração e de abertura, de transparência, de aceitar que nós não somos perfeitos, mas estamos sempre evoluindo e cada vez fazemos um bocadinho melhor e sobretudo, sermos baseados em factos, em ciência e é isso que eu acho que é importante, não é? Para caminharmos para um futuro mais sustentável juntos. Exatamente. Ciência é isso, né? A gente tem que ter dados, né? E obrigado, esperamos ter outras oportunidades aí para aprofundar um pouco mais também nesse assunto aí para os ouvintes, tá? Obrigado, Ana. Até a próxima e obrigado a todos. Deus, obrigada.